Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, os Fundamentos da Matemática 3. O assunto dessa semana vai ser uma continuação do que a gente comentou sobre a nossa última semana, sobre sequências, só que nessa semana as sequências elas são mais específicas, né? Tanto que elas recebem um nome aí chamado de progressões, tá? A gente vai começar então pela progressão aritmética. O que vem a ser uma progressão aritmética, né? Então, é aquela sequência onde a gente tem uma fórmula de recorrência e lembrando que fórmula de recorrência, né, ela sempre vai depender de um termo dado e o seu superior, né, o seu próximo, o seu termo anterior. A gente consegue determinar o segundo se a gente tem a informação do primeiro. A gente consegue determinar o terceiro se tem a informação do segundo. Então, a gente começa definindo ela como o A1 como primeiro termo, tá? Porque aqui agora são números reais, e que o próximo termo, que seria o AN, vai ser o AN menos 1, que é o anterior a ele, somado com uma constante R. Esse N tem que ser o conjunto dos números naturais. Se você lembrar da semana passada, é sempre referente à posição, né? A gente pensa em posição, então posição 1, posição 2, e desde que seja o N maior ou igual a 2, já que eu defini que o A1 seria aqui igual a A1 mesmo, tá bom? Então, A e R aqui são números reais. Então, a gente pode dizer, então, que essa sequência, né, dada por essa progressão, a cada termo que a gente vai para frente dessa sequência, seria o anterior somado com uma razão, uma constante, que eu chamo aqui de razão R. Então, no meu primeiro exemplo aqui, eu tenho a sequência dos números ímpares, né? Eu posso escrever ela como uma progressão, já que para chegar do 1 para o 3 eu tenho que somar 2, do 3 para o 5 eu também somo 2, e assim sucessivamente até o infinito. Então, nesse caso, ela é uma progressão aritmética, onde o primeiro termo vale 1 e a razão igual a 2. A letra B também é uma sequência, nesse caso aqui, do 0 ao menos 2, eu estou somando o menos 2, né? Então, como eu somo menos 2, é o mesmo de eu subtrair 2. Então, nesse caso aqui, do 0 para chegar no menos 2, eu somei menos 2. Do menos 2 para o menos 4, somei menos 2 novamente, e assim sucessivamente até o menos infinito, né? Nesse caso, ela é uma progressão aritmética decrescente, certo? É decrescente porque esse valor vai diminuindo, né, os meus termos. A de cima aqui é uma PA crescente, porque os termos vão aumentando à medida que a gente aumenta as posições. O primeiro termo A0, o A0, o primeiro termo é 0 e a razão vale menos 2. E o terceiro também é uma sequência, é uma progressão aritmética, só que para determinar o próximo termo, eu somo a constante que é 0. Né? Então, eu acabo mantendo aqui o mesmo valor do meu primeiro termo. Então, o primeiro termo fica 5 e a razão é 0. Essa daqui seria a progressão aritmética constante, conforme a gente viu a classificação de sequências na última aula, tá? Todos eles são chamados de progressão aritmética, então aqui eu escrevi exatamente isso que eu acabei de falar. Se a minha razão ela é positiva, a PA ela é crescente. Se a razão for negativa, ela é decrescente. E se ela for zero, né, uma razão igual a zero, ela é uma PA constante, tá bom? Existem algumas notações especiais para algumas PAs especiais, né, que às vezes ela tem uma quantidade limitada de termos e eu uso alguma simbologia algébrica, né, uma linguagem algébrica para poder escrevê-las. Por exemplo, uma PA que tem 3, 4 ou 5 termos. Como que a gente pode escrever essa progressão? A gente pode pensar que a PA de 3 termos, eu tenho o termo central. Antes dele, eu vou ter que subtrair o valor da razão e depois dele eu vou ter que somar a razão. Então, a gente utiliza em problemas aí envolvendo PA de 3 termos essa simbologia. Então, eu tenho
x menos r, que seria o termo anterior, x como termo central, e x mais r como termo da frente, né? Quando ela tiver 4 termos, fica complicado, porque eu tenho a quantidade par, então fica mais difícil eu montar nesse esquema de menos r mais r. Então, a gente chama primeiro de x, no segundo a gente vai somar uma vez a razão, no terceiro termo a gente soma 2 vezes a razão, e aqui no quarto termo a gente soma 3 vezes a razão. 5 termos, uma quantidade ímpar, aí eu posso associar, igual eu fiz aqui, os 3 termos, então eu teria, na primeira posição, x menos 2r, x menos r, x, x mais r e x mais 2r. Então, isso é permitido que eu faça algum exercício que tenha essa quantidade limitada de termos, tá bom? Qual que seria, então, o método mais prático para achar qualquer termo dessa progressão aritmética? Então, a gente fiz aqui uma pequena demonstração para a gente entender como que a gente chega na fórmula do termo geral, que é assim chamada. Então, eu vou partir aqui do A1 igual a A1. Eu sei que pela fórmula de recorrência, o meu segundo termo vai ser o primeiro mais aquela constante R. Vou somar aqui uma vez essa razão. O meu terceiro termo, ele vai ser o anterior, que é o segundo, mais a razão. Só que o segundo eu posso escrever como o primeiro mais a razão. Então, a gente tem o primeiro mais a razão, que representa o A2, mais o R. Então, eu tenho A1 mais 2R. No quarto termo, ele vai ser o terceiro mais R. Mas o terceiro eu posso escrever como A1 mais 2R. Então, eu fica A1 mais 2R mais o R. Então, totaliza em A1 mais 3R. O quinto termo, né, o A5, ele vai ser o A4 mais R. Mas o A4 eu posso escrever como A1 mais 3R. Então, fica A1 mais 3R mais R, que vai dar A1 mais 4R. O que eu percebo aqui? Uma relação entre a posição n igual a 2 e o número que está sendo multiplicado pela razão. Então, aqui eu tenho, no A2 ficou 1R, no A3, 2R, no A4, 3R, no A5, 4R. O que eu chego à conclusão aqui no meu processo de generalização? Que quando eu quiser um termo AN, quem vai multiplicar a razão vai ser sempre o n menos 1. Então, na fórmula de recorrência, AN igual a n menos 1 mais o R, esse AN menos 1 pode ser escrito por quem? Por A1, como a gente viu aqui em todos os casos, tem o A1, mais o n menos 1, né, posição menos 1, vai dar o número que vai multiplicar a razão. Então, aqui a gente chega na nossa fórmula do termo geral. Então, através desta fórmula, a partir daqui, né, essa aqui igual a isso, a gente consegue calcular qualquer termo dessa sequência, dado apenas o início lá da fórmula de recorrência, né? Então, a gente é capaz de calcular isso aqui sempre, tá? Aqui embaixo eu faço essa explicação e chego a essa simbologia, aonde a n sempre vai representar o enésimo termo. Em outras palavras, eu quero dizer o seguinte: se eu estou pedindo para calcular o 15º termo de uma PA infinita, eu vou ter que considerar apenas 15 termos. Eu vou achar aqui, exemplo meu, A15. Por quê? Porque, embora ela tenha infinitos termos, não vai ser preciso eu achar o 16º, porque eu estou querendo o 15º, na hora que eu chegar nele eu paro. Então, se eu quero o 15º, quem está lá na 15ª posição? Eu vou achar o A15. Automaticamente, eu vou considerar que essa sequência tem um número de termos igual a 15. O primeiro termo vai ser dado, em alguns casos não vai, mas esses 3 elementos têm que ser dados, e a razão, que eu tenho que pensar que do primeiro para o segundo eu somo a razão, para achar a razão é como se fosse a prova real. Eu pego o segundo e tiro o primeiro, ou o terceiro e subtraio o segundo. Então, sempre o AN menos 1, aliás, o AN que multiplica, que subtrai o AN menos 1. Então, o da frente menos o seu anterior. A gente vai achar aqui a razão. Como toda fórmula, nós temos aqui 4 incógnitas. O exercício, os mais básicos, eles são dados 3 elementos para você achar o quarto.
tá? Em alguns exercícios mais complexos, a gente precisa aí de algumas análises para conseguir achar todos, que nem esse que eu fiz. Eu perguntar o 15º termo, eu não preciso especificar o número de termos, porque isso está embutido aqui na informação. Então, eu poderia dar o primeiro termo, a razão, e pedir para calcular o 15º. Então, a gente já acha o A15 e eu considero que essa sequência, que essa PA, tenha 15 termos, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Olha essa progressão. A progressão ela é definida por 2, 9, 16. Se afirmou que é uma progressão aritmética, então aqui eu tenho que considerar que essa sequência, né, essa progressão, ela vai ser infinita. Será que ela é crescente ou ela é decrescente? A gente começa ali trabalhando a fórmula através do R. Então, como é que eu determino essa minha razão? Vou pegar a razão, eu tenho o A1, o A2 e o A3, então eu posso escolher ou o A3 menos o A2, ou o A2 menos o A1. Tem que dar o mesmo valor por ter afirmado que é uma progressão aritmética. Então, se eu fizer 16 menos 9 ou 9 menos 2, eu tenho uma razão igual a 7. E aqui a gente faz o esqueletinho, né? Que a gente ensina lá no ensino médio. Então, quem que eu tenho na minha fórmula? Eu tenho o primeiro termo, eu tenho a N, eu tenho o N e eu tenho o R. Quem é o meu primeiro termo? Primeiro termo da sequência, 2. Quem é a razão? Já determinei, 7. O que eu quero achar? Então, lá, queremos calcular o seu 10º termo. Então, eu vou achar o A10, quem está lá na 10ª posição, automaticamente eu pus 10 no lugar do N e eu vou considerar que essa sequência acabe no 10º termo. Ela não acaba pelas reticências, mas eu vou considerar porque o que me interessa é o 10º termo, tá? Já tenho os 4 elementos, só substituir na fórmula. Então, copio aqui a fórmula, meu 10º termo fica o A10, que é quem eu vou achar, primeiro termo 2, mais a quantidade de termos que é 10 menos 1, que vai dar 9, que vai multiplicar a razão que é 7. Toma muito cuidado, os adolescentes fazem muito isso. Eles somam aqui primeiro 2 com 9, depois multiplica por 7. Primeiro eu faço multiplicação, né? Então, 9 vezes 7, 63, o resultado somado com 2, 65. E a gente pode fazer essa variação tranquilamente. Eu posso pegar esse mesmo exercício, escrever a PA dessa maneira aqui, 65, e te perguntar qual que é o valor da razão. Então, eu já tenho o primeiro, já tenho o último, tem a razão. Aliás, vou calcular a razão. O que ele precisa te dar? Falar que essa sequência, por exemplo, tem 10 termos. Você vai jogar na fórmula e vai achar o valor da tua razão. Né? Nesse caso, vai multiplicar aqui, né? Distributir, isolar o R e achar ele bonitinho, tá bom? O que mais que eu posso variar? Eu posso colocar o primeiro e o último, primeiro e o segundo termo, e especificar que o último vale 65 e te perguntar quantos termos tem essa PA. Eu já tenho o primeiro, se eu subtraio aqui eu tenho a razão, eu já tenho o último, eu jogo na fórmula para achar o N. Novamente, você vai aplicar a distributiva, isolar o N e achar o resultado, tá? Manualmente eu fiz aqui a sequência indo de 7 em 7, então 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58, 65. Então, realmente, o 10º termo dessa PA é 65, tá bom? Bem tranquilinho assim, principalmente os exercícios que eu coloquei para vocês aqui, tá bom? Não vou resolver outros aqui, porque a lista está bem simples, bem curta, então cada um tem uma característica diferente para vocês fazerem. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? Então, bons estudos para vocês e a gente se vê na próxima aula. Até mais, abraço, tchau!